na hora da gente parar com essa... Eu não sei se é demagogia, se é falsidade, se é só pessoa com uma índole mesmo, o que for, mas é que a ideia de que criar conteúdo, tu fazer tua publicação, seja com marca pessoal, creator, como for, tu pode, né, tu tem um aval para copiar o conteúdo dos outros. E entra um pouco naquela ideia que a gente sempre fala de algumas coisas realmente precisam ser proibidas para que as pessoas percebam que aquilo é errado minimamente. Porque uma coisa que eu falo, e eu quero trazer aqui já faz algumas semanas, alguns episódios, é que tem essa ideia de que na internet tu pode copiar descaradamente o conteúdo de uma pessoa que nada vai acontecer. Isso pra mim tá na mesma categoria de coisa que quando a gente passar daqui uma década, 2 décadas e refletirmos sobre o momento que estamos vivendo, a gente vai falar, meu Deus, que absurdo que era isso. Era o direito autoral, né? A proteção de uma obra não tinha valor algum. E a gente precisa evoluir sobre como lidar com essa situação, né? Vocês acham que as diretrizes de direitos autorais aí, a utilização de criações de outras pessoas, ela nasceu como ela é hoje? Não, ela foi evoluindo, foi sendo debatida, as necessidades de uma categoria, de uma classe foram sendo escutadas, reivindicações foram sendo feitas, até que chegou no momento que está hoje. E como a criação de conteúdo é uma coisa recente, né? A gente fala como se fosse há muito tempo atrás, mas, gente, há 20 anos atrás o YouTube nasceu, 20 anos não é nada. Nossa, claro que pra mim isso é mais do que metade da minha vida, mas como sociedade, como construção de uma sociedade que convive em conjunto, isso não é nada. Fazendo com que a gente não saiba como lidar com a maioria das coisas que estamos vivendo hoje. Pode pegar um exemplo histórico, por exemplo, a televisão. A maioria dos programas da televisão nos anos 80 não seriam aceitos na televisão de hoje. Então, hoje o que a gente está vivendo não é, assim, bota a mão no fogo para dizer o ponto final. Em nenhuma esfera, muito menos na esfera de como lidar com a criação de conteúdo e a distribuição, que hoje a gente tem a capacidade de qualquer pessoa, com esse aparelhozinho aqui, tu cria, tu copia, tu faz o que for, e que a gente precisa entender como lidar a partir deste momento que essa tecnologia permite algo que antigamente não era possível. Porque o que mais me incomoda, e é mais assim, nós como classe aqui, da classe creator, precisamos ter consciência de que tu não pode recomendar, seja, eu tô falando diretamente com quem se coloca para falar de criação de conteúdo, que um criador vá lá e copie o outro. Porque minimamente na moralidade da coisa, e se alguém fizer isso contigo? O processo criativo para te criar um conteúdo, ele passa por tu olhar referências, tu criar com base naquilo que a tua audiência já está acostumada a consumir. Então, se eu quero falar com um criador de conteúdo de uma forma mais humana, mais próxima, como é aquilo que a gente faz, eu não posso ir buscar uma referência de como, sei lá, o jogador de futebol gosta de conversar entre si, porque se eu trazer essa dinâmica pra cá, eu não vou conseguir entrar e criar essa audiência com o que eu tô me propondo. Então, claro que tu vai entender os padrões de consumo, isso não significa copiar, porque existe uma coisa que virou hoje comum que é trend, né? Trend é uma coisa, trend é uma forma de tu adentrar numa discussão que tá muito ampla, mas com o teu ponto de vista. Agora, tu pegar o conteúdo, fazer com as mesmas palavras, com o mesmo áudio, com a mesma cinematografia e dizer que isso é só simplesmente uma trend, eu diria que isso aí realmente deveria e vamos chegar a um momento de que talvez inclusive seja crime. Crime na ideia de que cada coisa vai ser julgada na sua proporção, né? Tu não vai ficar 10 anos preso porque tu copiou e fez um vídeo igual do TikTok, mas alguma punição tu há de ter, porque senão isso tu vai criar uma escala, tu vai estar copiando o trabalho dos outros, tu vai estar roubando o trabalho dos outros. Eu desgosto muito da ideia, tem um livro, né, que é muito conhecido principalmente pela galera do design, da publicidade, que é Roube como um Artista. Apesar do título ser este, a ideia é que ele te mostra que nada é criado do zero, tudo tem referências, e isso é o ideal. Gente, eu construí, por exemplo, esse cenário que vocês estão vendo aqui, tá? Eu queria que aparecesse a mesa, porque me lembra o Casey Neistat, eu queria que tivesse uma coisa que entre nós, que a gente pudesse pegar o cafezinho, porque, por exemplo, me lembra o Luigi Matos, que a gente sempre assiste aqui, porque traz uma familiaridade, porque eu vi outros conteúdos, eu identifico que essas características conseguem construir a imagem que eu quero. Isso não significa copiar. E aí o que a gente vai assistir hoje, e que é o motivo porque todo esse debate é o que eu já queria falar. E aí quando eu vi esse conteúdo, que eu espero que seja isso, porque pode ser que não seja esse debate, eu esteja errado, tá? Do Cauê Moura, lá no Desce a Letra, junto com o Load, eu posso chamar eles de camaradas? Meio camaradas, pelo menos.
que realmente trazem uma visão mais crítica, que é alinhada como a gente sempre fala, e que eles vão trazer essa perspectiva, porque, gente, trend não é copiar, isso é a coisa mais importante que eu acho que eles vão abordar aqui, mas fora trend, né? Porque trend virou desculpa para te copiar. Não, só tô fazendo a trend, ou mesmo a ideia de dar créditos, o famoso IC. E eu acho que isso é um movimento que veio muito claro com o TikTok, mas ele já vinha também acontecendo no YouTube, tá? Eu não vou lembrar nome, mas tinha guru aí, vocês vão lembrar se tu já escutou isso, falando: pega os 10 vídeos dos teus concorrentes e faça o mesmo vídeo. Só que melhor. Aí ele não tá roubando exatamente a execução. Ele tá roubando o pensamento estratégico na escolha daqueles vídeos, que também tem um valor criado e que é da pessoa que se dedicou a construir esse posicionamento, essa forma de falar sobre um determinado assunto que realmente atrai e gera atenção e, consequentemente, gera um valor, gera um lucro, ali tem um valor para nossa sociedade. Tudo isso pra gente... Vamos dar uma olhada no que eles vão dizer sobre, mas pra mim, claramente vocês já entendem que, assim, esse debate precisa acontecer, a gente precisa entender como mudar isso, porque senão, assim, é bizarro para onde vai e o que está acontecendo. Vamos lá, então? Que a gente não gosta de se abster, porque a gente tá sempre falando de trending topics de internet. E a internet, ela é uma bolha, né? É. A galera aí deve achar que... será que fulano conhece ciclano? Bom, uma parcela da galera que tem o mínimo de relevância, a gente acaba trombando, porque como é a frase do Black Alien lá? 1 milhão de views... entre milhões de views e milhões de ninguém viu. Pois é, que a internet hoje em dia é isso, né? Tem gente... Isso é muito bom, tá? Eu não sei se o Load fala com perspectiva científica, mas a ciência hoje, a ciência social comprova isso que ele tá dizendo. O YouTube, ele, apesar de ter nascido com a ideia de descentralizar as visualizações, que todo mundo pode ter o espaço de fala, hoje na prática tem as visualizações, o grande volume, o grosso, extremamente centralizado. Só para vocês terem uma ideia, em alguns segmentos, a média né, vamos falar da média depois de alguns segmentos, a média é de que 85% das visualizações na plataforma ficam com somente 3% dos canais. Em alguns segmentos específicos, isso chega a 95% das visualizações ficarem concentradas somente nos canais mais ao topo. Para ter uma ideia, 20 milhões de vídeos são subidos todos os dias no YouTube. E a média de visualização deles é de 40 visualizações. Então, se tu já passou de 40 visualizações no teu vídeo do YouTube, tu já tá acima da média de visualizações. O grande ponto que o Load fala é que sim, eles conhecem isso porque é uma bolha, porque tem a ideia de que essa bolha ela é extremamente variável, muda, sobe gente, desce gente, todo mundo pode entrar, sair. Mas na prática, quando a gente olha a realidade, não é bem assim. É um grupo bem seleto, que claro que aumentou o tamanho desse grupo, porque triplicou o número de usuários consumindo o YouTube, mas só aumentou o tamanho da bolha, mas proporcionalmente a bolha continua a mesma. Então sim, o Load tá certo quando ele diz, olha, a gente conhece a maioria aí que tem visualização, porque no fim são só eles que têm visualização. Então é bom, né? O Load em 20 segundos aí já dá uma batida. Eu adoro como às vezes alguns criadores, alguns influenciadores conseguem traduzir as mensagens, que muitas vezes elas são mais complexas, em palavras simples, e pra mim isso aqui foi um caso perfeito disso. Com 1 milhão e ninguém sabe quem é a pessoa. Pois é. E aconteceu uma parada aí, né? Em primeiro lugar, eu vi que teve pessoas no chat que não sabiam quem era o Brino e também não vão saber quem é o Balela. Se você não sabe quem é o Balela, significa que você não tem assistido o Dessa Letra Show, porque eles estiveram aqui. Eles estiveram aqui. O Balela, são 3 amigos pessoais meus, inclusive. O Calango, o Zero e o Caio. Eles estão feitos. Essa galera era da mesma época que eu ficava no Skype, era muito engraçado. Com essa turminha, Mr. Polado Full, todo mundo ficava no Skype lá na época de 2012, 2013, criando conteúdo, e eu falava com essa galera aí, eu nem sabia o tamanho que ficou esse pessoal. O ponto é, esse assunto a gente vai falar em outro react, tá? Eu espero que eles não toquem no assunto especificamente, porque eu quero que eles falem sobre o conceito de plágio que a gente iniciou falando, copiar conteúdo, trend, o que for. Mas o que aconteceu aí, dependendo de quanto tu tá assistindo isso aqui, a gente já lançou corte no canal falando sobre. Tem feito um conteúdo humorístico muito engraçado, e eu disse, eu não gosto de assistir vídeos de humor no YouTube. Mas o Balela tem ido por uma linha que tem me deixado curioso. Mas o foda do Balela é que, pra mim, pelo menos que me pegou, é que é um humor orgânico, natural. Eles não forçam como se... É o dia a dia dos caras, eles são engraçados assim, a gente falou disso aqui, né? Eu passo mal de rir com o Zero. O Zero tem... Cada um deles traz uma parada, né? O Calango é o mais crâniozinho deles, assim, que mais vai trazer referência, porque eu sei que ele gosta de The Office, umas coisas assim. O Calango é mais nerd, no bom sentido. O Caio Romano é o mais... Tipo, o Caio Romano era roteirista do Defante, né?
no Rango Brabo e tal. Caio Romano traz uma veia mais humorística. Não vou dizer mal de rir com o Zero também. O Zero é a nossa uma das atrações principais do nosso Discord em questão de criar entretenimento, porque ele é um mano. Só pra você ter ideia, eu anotei essa ontem, eu mandei aqui. A gente tava jogando, o Load tava com a gente, inclusive, a gente tava jogando um joguinho de adivinha o filme, adivinha a trilha sonora do filme. Caraca. E aí apareceu as opções ali. E quando apareceu a opção The Beauty and the Beast, o clássico filme The Beauty and the Beast, o Zero, que tava no comando do bagulho na hora, foi traduzir pra nós. E ele disse assim, com aquela voz de Zero Gameplays, ele disse assim, ó. Esse aqui é o A Fera e a Bonita. Aí todo mundo explodiu, mano. O que, Zero? Ai, aí ele, a Bela e a Fera, foi mal. A Fera e a Bonita. O Zero tem essa coisa de ser o mundo da lua, né? Ele é o doidinho. Ele é o doidinho. Ele é o doidinho do bairro. O Zero é o doidinho, o Calango é o nerd e o Caio é o que caneta, faz o roteiro, edita e tal. Então, eu tenho gostado muito dessa sinergia deles. Isso é legal deles citarem, tá? Não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas essa questão daquela construção que faz um canal funcionar é muito mais complexa do que geralmente é passada, né? Por exemplo, propriamente essa dinâmica Cauê e Load já é uma coisa a ser analisada, né? Porque quando a gente pensa na televisão, na construção de conteúdo, entretenimento que não vem da mídia social, ela já tem, né, essa sinergia, essa importância de, peraí, essas pessoas estão alinhadas, trazer uma pessoa que complementa a outra. Isso é uma dinâmica já bem conhecida, né, por nós, assim, de como que vem anterior, não digo que eu venho, mas é um conhecimento que vem anterior, que a rede social, ele começa a entender isso quando fica um pouco mais profissional, porque antigamente, assim, nos últimos anos, a gente tem visto que tem crescido coisas que são estruturadas com estes conhecimentos que vêm anterior à internet, mas adaptada à internet. A Caseta TV é um ótimo exemplo disso, mas isso aqui também é. E claro que os que cresciam antes disso também, às vezes, não necessariamente sabiam que estavam aplicando isso, mas isso já estava ali, não por sorte, mas talvez por conhecimento, sem ser teórico, mas aqui eu entendia que, pô, essas duas pessoas aqui tem uma conversa legal, num podcast vai ficar legal, e assim, dá certo. Não somente por isso, tá? Tem toda a conjuntura que a gente fala de por que um creator dá certo e outro não, mas é bem legal eles citarem isso aqui, porque é isso, tá? Talvez somente essas características dessas três pessoas, somado ao fato de que eles são criadores há 10 anos, façam com que eles tenham um dos maiores canais hoje no YouTube Brasil. Muito do que eles têm feito desse formato que é, vamos conhecer coisas novas, vamos fazer coisas novas, vai. E aí eles estiveram lá no meu restaurante agora, lá na Xepa, num dia de chefe, tiveram já fazendo aula de basquete, aula de polidense, parkour. Eu vi o dia uma série de coisas. Porra, um monte de coisa. E nesse ensejo, há uns 5 meses atrás, eu acredito. Não, acho que uns 3 meses atrás. 3, 4 meses, não vou lembrar agora. Eles fizeram um de luta livre, muito bom, né? Muito bom. Inclusive, até explanando os meninos assim, falando papo meio de bastidores, eles estavam com uma expectativa bem grande com relação a esse vídeo, porque falaram, mano, aqui a gente deu a vida. Primeiro que a gente já se quebrou, tomou porrada pra fazer o bagulho. Fizemos no capricho, mano. Figurino, tudo bonitinho, assim. Tá vendo? Isso que eu tô falando, né? Essa assim, produção, falou, né? Esse aqui acho que é o nosso grande vídeo. Esse aqui vai estourar bolhas. E não estourou tantas bolhas, mas continua fazendo sucesso. Estourou sim, chegou. Estourou. Uma pequena bolha. Não estourou, estourou. Todos os vídeos com mais de 100 mil views lá, o bagulho tá indo super bem. E lembrando, né? Porque aí dentro desse ensejo é interessante falar, porque vai ter uma galera falando assim, ué, mas isso não é uma trend? A gente vai chegar lá. Mas, tipo, é legal também lembrar como o Balela, eles se reinventaram, porque eles começaram como podcast, que foi onde eu conheci, eu fui no podcast deles, e depois eles foram sempre testando outros formatos diferentes, até chegar nesse que eu acho que é o ápice ali da criação. Porque o formato funciona pra eles ali, né? O formato funciona pra complementariedade. Poderia ser o contrário, eles poderiam começar fazendo um conteúdo onde eles visitam os lugares e perceber que pra eles, na verdade, funcionava podcast. E aí tem que trazer pra tua característica também. Como é que tu é, como é que tu te comporta, o que tu gosta, o que tu consome, quais são as tuas, o jeito que tu te posiciona, o teu humor, a tua performance é corporal, tu tem que aparecer bastante, tudo isso influencia o teu formato de conteúdo. Exatamente, eu também acho que eles estão em estado de graça no momento, fazendo o melhor trampo da carreira dos três, e que é isso daí, né? Tipo, de um humor que às vezes brinca com cringe, com desconforto, fazendo coisas novas. Isso realmente é um formato novo. E existiu uma época no YouTube, lógico, não tinha tanta gente assim criando conteúdo, mas existia uma época no YouTube em que você poderia apontar para cada criador de conteúdo e ver qual que era o que ele trazia de conteúdo exclusivo, né? O que ele trazia de original, né? Uns era a edição, outros era a forma de falar, a perspectiva de vida, outro era as curiosidades, os gritos, a capacidade de criar dentro de uma bolha que ninguém tava fazendo algo parecido. Todo mundo tinha algum elemento, tá ligado? Só que
o grande trunfo das Big Techs hoje em dia, você vê que não é só fofoca o bagulho. Eu queria realmente discutir. A gente tá se aprofundando, Eu queria tá? discutir criação de conteúdo na internet, porque me entristece ver o que virou. Sim. Não com todo mundo, obviamente, mas assim, é aquela história que eu até usei o Felca de exemplo. Eu achava que eu fazia parte do movimento de contracultura e hoje em dia os caras estão gravando com tudo que é mais mainstream possível, mais norme possível. Então já virou o bagulho, já, tipo assim, se antes eu brincava com a ideia, nossa, já pensou um dia um youtuber na Ilha de Caras, por exemplo? Hoje em dia a estranho seria se não tivesse. Virou isso, virou cultura de celebridade, virou influencer comprando bolsa de 300 mil reais, tá ligado? Banal, né? E ainda eu ainda tenho que conviver com a ideia da sina do pioneirismo, que assim, eu ajudei a bater peixeira no mato, eu ajudei a fazer o bagulho, mas eu não tô colhendo... de verdade, mano, comparando com o dinheiro que um Brino e um Felca tá ganhando, eu não tô colhendo 5% dos louros que a nova geração tá colhendo. Não. Mas faz parte, mano. Eu também não fico amargurado com esse fato. Eu não fico amargurado com o fato de eu não... E tudo bem ficar amargurado, tá? Eu fico amargurado com o fato do bagulho ter virado essa coisa genérica. Virou uma coisa assim... E que é quase de... momentâneas, assim, que a gente enxerga. Tipo, vamos supor, no momento, o que é o hype que eu acredito que hoje já se tornou um formato estabelecido é React. Todo mundo vai nessa bala do React, tá ligado? Aliás, também por pressão de produzir. A gente faz... Obrigado, Cauê. Eu falo muito sobre isso, tá? A gente critica o React, mas o React, ele trouxe e veio dos podcasts, tá? Eu batia nisso. Eu falei, por que o podcast, algoritmicamente, cara, o YouTube adorou o podcast desde a sua origem, principalmente quando trouxe podcast de mesa pra gente deixar essa diferença, porque era isso, cara. 2, 3 pessoas ali com custo de produção baixo pelo tempo de conteúdo conseguiam fazer um conteúdo com uma altíssima retenção, porque ele tem ali um contexto de muitas vezes assistir do início ao final, tem a distribuição de vários formatos, então tudo vira corte, vira material complementar, é uma produção mais barata que tem hoje, é o podcast. Tá, se tu for produzir, por exemplo, eu fico aqui 2 horas por semana, dá mais ou menos, na verdade 3 a 4 horas por semana falando. Se eu fosse fazer somente conteúdo editado com isso, gente, eu tô falando disso aqui custar... vai ser difícil calcular, mas eu diria 5, 6 vezes o valor que eu invisto hoje pra ter isso aqui rodando. Mais do que 5, 6 vezes, nossa, bem mais. Então, a ideia de que hoje cada vez a gente tem que produzir mais, e eu sempre comento isso, antigamente no YouTube tu fazia 3 conteúdos por semana, 2 conteúdos por semana, e talvez mais antigamente 1, tu já tava ali numa média legal de conteúdo. Então, digamos que pra tu investir cada vídeo tu gasta 100 reais, foi aumentando esse valor, e é mais que 100 reais, tá? Só pra dar um exemplo. Então começou, era 1 na semana, aí eram 2, aí já virou 200, aí depois subiu, agora eu diria que dá pra ser 3, 4, e dá pra subir mais, tá? Mais. Hoje, o que eu tento trabalhar é 1 por dia. Nessa média eu já daria 700 reais só de edição, valor baixo. Aí coloca também, digamos, tem o tempo do designer, que é fazer a thumbnail, tá? Porque, eu que faço. Tudo bem, ou tu tem tempo, ou tu tem dinheiro. Se tu faz, tu tá investindo o teu tempo, ou tu tem dinheiro para que outra pessoa, tu compra o tempo daquela pessoa, então tudo vira dinheiro, tudo, né? Tem o valor hora-trabalho, que é o grande conceito, olha Marx sendo citado aí. Então, esses formatos, eles proporcionaram que, por exemplo, tu vai lá, tu corta os conteúdos em 1, 2 horas, tu corta o conteúdo, em vez de custar pra ti fazer 7, custou 1, tu faz 7 thumbnails num formato de thumbnail estabelecido, porque muito tempo a thumbnail de podcast era tudo igual, né, o rostinho do lado, uma citação, então era muito rápido de fazer. Tu fazia isso com corte longo, corte curto, tu fazia dependendo pra virar meme, tudo isso com uma retenção e muito conectado, porque tu tem um material mãe, né, que recebe todas as visualizações, então tu joga que esses materiais complementares levam visualização para esse principal, então isso para a plataforma é muito positivo, porque além de tu assistir um conteúdo curto que te levou para um corte longo, depois tu assiste o programa inteiro, e isso de uma forma muito barata. Então, isso aqui que o Cauê tá falando, a gente tem que cuidar às vezes para não julgar somente moralmente. Eu não queria necessariamente estar fazendo react. Tem uma decisão estratégica que é de participar desses debates públicos? Sim, há uma decisão estratégica, mas há uma decisão de produção, que ela é trazida pela questão de financeiramente não poder investir em outros formatos. Eu adoraria ter um roteirista para me ajudar na seleção dos roteiros, ligar essa câmera aqui, gravar durante 1, 2 horas com um teleprompter rodando um textinho cheio de pesquisa científica, tudo que eu cito no conteúdo, trazendo a referência correta.
para depois passar isso para um editor, ter o tempo de publicação e assim lançar. Mas a dinâmica hoje, capitalista, algorítmica do mercado de atenção não permite que isso aconteça. Um exemplo claro disso é o Castanhari. O Castanhari, há muito tempo atrás, ele já comentou que cada vídeo dele custava 50 mil reais. Então, para um vídeo custar isso, ele tem que lucrar pelo menos 75 mil, né? Digamos que seja aí uma margem bacana para trabalhar, porque sobrou 25 mil reais, mas nunca sobra todo esse dinheiro, tá? Eu tô botando aqui conta de boteco, tô dando só um exemplo. Além dos 50 mil reais, é quanto tempo realmente ele consegue fazer esse conteúdo. Em um por mês, então ele só vai conseguir publicar um por mês. Hoje, na lógica algorítmica, seria muito difícil, mesmo com conteúdo qualidade Castanhari, que um por mês te faça ganhar destaque na plataforma. Então, a decisão que vem por trás da existência do React, a própria conversa, sim, é principal pela dinâmica que acontece. A gente diminui a qualidade porque a gente precisa melhorar a quantidade. Não porque nós queremos, mas porque o algoritmo está cada vez exigindo mais isso. O algoritmo, ele não é feito de uma pessoa malvadona vai lá e coloca, mas é a lógica capital de acumulação. Se a gente não correr, vem alguém com mais dinheiro, com maior poder, e vem aqui, banca essa produção e destrói todos os canais independentes, os canais menores, que é inclusive algo que a gente pode estar vendo acontecendo. Tá? Vai ter aí a vanguarda que ganhou dinheiro e consequentemente consegue se manter dentro dessa dinâmica, mas pode ser que a gente esteja vendo o contrário acontecer, né? Que venha uma injeção de capital muito grande que transforme os canais grandes somente donos e representando o que esses donos desse capital querem. Aqui na prática é o que muitas vezes e é muito provável que venha a acontecer. O TikTok, as outras mídias, elas conseguem fugir um pouco mais disso do que o YouTube, né? Mas aí fica o debate para outra hora porque eu já me alonguei demais. Faz react também. Sim, gente, sim. É óbvio que eu acredito, eu não sei, eu não quero também ficar me inflando meu ego e tudo, mas eu acredito que eu construí um bagulho pra depois ali na frente você se dar o direito memes, também pô. mano, vamos fazer uns vidinhos leves, vamos não sei o que. A gente já fez bastante, já fez o suficiente. E isso é uma coisa que eu bato muito, tá? Tu tem que entender o que tu quer no teu momento do conteúdo. Nada é pra sempre, tá? Então tu não vai conseguir viver pra sempre no teu auge, tá? Muito provável que inclusive tu tenha um auge e depois ele passe. E tu precisa aprender quando vai ser esse auge. Tu não consegue controlar, mas tu consegue perceber por algumas características, mas principalmente quando ele tá acabando. Porque tu tem que entender, após esse auge, eu consigo ter uma vida saudável, eu consigo me sustentar, como o Cauê tá falando que ele consegue, mas o Cauê é uma exceção, tá? O Cauêzão deve, se algum momento eu falar com o Cauê, ele vai saber disso que eu tô falando que é verdade, ele é uma exceção, porque por mais que ele tenha começado lá, isso tem os seus méritos, muita gente começou naquela época também, e não tinha ali tanto conhecimento, mas também não tinha acesso, não conseguia se dedicar tanto a isso quanto o Cauê tinha, e consequentemente o Cauê é a exceção que a gente tem da regra que a maioria das pessoas não conseguiram. E legal, alguém tem que ser, melhor que seja alguém que tem consciência do processo que fez ele chegar lá do que um bundão aí que acha que fez por merecer. Que 14 horas, né, que nenhuma pobreza aguenta 14 horas de trabalho. Que a gente é mais do que react, mas eu também gosto disso, justamente porque a abordagem aqui é o bagulho da catarse, né? Tipo, a gente não tá procurando qual que é o react que mais vai bombar. A gente tá buscando esse caminho. Pô, no Brasil, onde os grandes influencers estão se batizando na lagoa pra fazer lacrada no Instagram, criar conteúdo react de pastor não é o caminho de quem quer bombar. A gente faz algo que a gente acredita. Na extrema-direita tava crescendo, você ser uma oposição de uma certa forma na criação, seja de cultura pop ou até mesmo tema político, não é o caminho também muito certo, não. Não é o do dinheiro, não é o caminho do dinheiro. Nunca foi o caminho do dinheiro. Sabemos bem, né? Fazer de tudo pelo inclusive, dinheiro, quem tá escutando aí, deixa o like, porque é isso aqui que ele tá falando, tá? A gente sempre bate, que a gente podia ficar falando de criação de conteúdo, de olha só, se liga, posta essas hashtags aqui com esse áudio viral que você vai, depois de comprar o meu curso, viralizar e viver de criação de conteúdo. É isso aí. O que na prática tem muita gente que prefere e gosta de fazer. Mas aí o que a gente fala aqui, Cauêzão, me dando nome, é contra-hegemônico, né? Criar conteúdo contra a hegemonia aí que tá presente não é o que a gente quer, infelizmente. Quer dizer, olha o ato falho aí, será? Não, mas a gente não quer, porque é a ideia de se vender, né? O famoso se vendeu. Mano, topa tudo por dinheiro. Pois é. Isso aí. O que eu tava falando sobre Big Tech, o grande trunfo das Big Tech é... Eu não desumanizar estou, neste momento ainda não isso. estou jogando Shade no Brino. Não, quando a gente chegar nele, a gente vai pôr. Quando eu chegar nele, você vai saber. Pôr o pau na mesa, não, vai pôr o nome na mesa. Isso. Quando eu chegar nele, você vai saber. Por enquanto, eu estou falando da cultura de influencer como um todo. Sim. O grande trunfo da Big Tech foi falar o seguinte:
Você aí, gostaria de ser um criador de conteúdo, mas você é um medíocre? Relaxa. A gente tá criando um formato aqui, a gente tá colocando uma cultura na cabeça de que todo mundo é criador de conteúdo, porque você não precisa mais ser criativo. É só fazer trend. É isso. A Big Tech falou, pô, é muito valioso ter criadores de conteúdo na minha plataforma. Como eu faço para que todo mundo seja um criador de conteúdo? Porque ela não pode depender de um só, né? Se ela depender de um só, ela fica à mercê da dinâmica que quem, na verdade, está dependendo de um lado só, né? A balança ficaria mais justa. Mas quem hoje depende de um polo só, somos nós. E é por isso que a gente tá aqui em relação à Big Tech, que tá aqui porque ela controla. A gente acabou de ver, o Pinterest baniu não sei quantas mil pessoas, não sei quantos mil criadores e ó, nem aí. A plataforma, gente, ela se preocupa contigo assim tanto quanto a gente se preocupa com a formiga andando no pátio do vizinho. É bizarro o quanto que a plataforma fala assim, tá 500 mil inscritos, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, tô nem aí, porque assim, a partir do momento que eu te tirar da dinâmica, outro vem, e é quase que o conceito do exército industrial de reserva. Não à toa, tá? Eu bato muito aqui, e eu imagino que hoje não seja um discurso tão predominante, que a ideia de que a criação de conteúdo foi vendida. E eu gosto da ideia de dizer que a Big Tech é culpada por isso, mas a gente tem que ir além e dizer como que ela faz isso, né? Como que ela consegue que 40 milhões de brasileiros declarem que querem ser criadores de conteúdo. Porque através de propaganda, tanto dentro das Big Techs, porque as Big Techs, elas têm um monopólio da publicidade, gente. E a publicidade, assim como em outros momentos históricos, é capaz de manipular populações inteiras, isso eu imagino que tenha bem nítido na tua cabeça. Então, se tu tem um monopólio, tu consegue dar uma ideia do que as pessoas vão acabar pensando. Tá? Então, as Big Techs, elas têm isso, mas também estão muito alinhadas à ideologia, né? A ideia de que, muito além das Big Techs, apesar delas serem o principal agente nisso, é a ideologia que vem lá dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, né? De ser feliz com o trabalho, olha só o capitalismo, a gente vai trabalhar e tu vai receber aquilo que tu consegue, que tu merece, se tu trabalhar tu ganha, tu vai ter uma vida feita e tudo mais, que na verdade fazia sentido e foi muito aceito no momento que a gente estava vivendo, que era um capitalismo crescente. Hoje que a gente vive uma das crises que fazem parte do capitalismo, a gente olha e fala, peraí, acho que esse discurso parece mais um discurso do que a realidade. Então, o Cauê tá certo nisso aqui, tá? Dessa desumanização, mas é uma estratégia. As plataformas, essa construção ideológica, ela é muito profunda, tá, gente? Eu já citei aqui que tem um artigo muito bom que estuda o porquê as plataformas fizeram toda uma campanha de marca para serem reconhecidas como plataforma. Porque se a gente fosse chamar elas, daria muito para englobar dentro de um veículo de mídia, né? Pensa aí numa mídia tradicional da televisão. Ela não atrai a atenção de alguém, ela pega a marcas, anunciantes que queiram comprar essa atenção e vende espaço dentro dessa atenção que ela gerou para essas marcas. Não parece muito parecido com o que as mídias sociais hoje elas operam? É um modelo de negócio das mídias sociais. Só que se elas são chamadas de veículos de mídia, elas já estariam dentro de uma jurisdição que diria muito do que elas fazem é proibido. E então elas vão pro outro lado e falam, não, nós somos uma plataforma. E mais ainda, nós somos uma empresa de tecnologia. Porque quando tu te coloca como uma empresa de tecnologia, e não adianta só tu colocar, tem que ter muito lobby para isso ser sustentado, tu tá à mercê de outras regras e aí tu consegue operar livremente. E por isso que o nome plataforma foi escolhido. Em primeiro lugar, abolir a ideia de que pra bombar tem que ser original. Vamos falar assim, ó, já era. Essa é a trilha que você tem que usar. Somebody's watching me in my anxiety. Aí, esse é o vídeo que você tem que fazer. O que meu cachorro faz quando eu isso? Olha só, o meu namorado, quando... Essa, assim, acabou a ideia de ser criativo. Acabou. Você é um imbecil? Relaxa, você também pode ser um influencer. Fazer o Pintinho Pio, tá ligado? Que é aquele molequinho do Pintinho Pio lá do Faustão. Agora tem essa versão dele, que é só você dublar uma música que tá na trend. E olha só como você é engraçado e todo mundo vai amar isso que você tá fazendo. E nunca me caiu essa ficha, até hoje eu digo isso. Correndo o risco de ofender até as mulheres bonitas que eu sigo. Nunca me caiu essa ficha. A pessoa fala, mas eu gosto, deu vontade de fazer dancinha. Eu vejo e falo, caralho, você tem 32 anos, mano. Cauêzão, calma aí. Mano? Eu entendo, mas é meio moral, beleza, né, não? Nunca me caiu essa ficha. Eu nem sei fazer, joga de ladinho. Eu nem sei fazer isso. Mas isso eu não entendo, tá? Eu acho bizarro. Tipo, influenciador grande faz dancinha e tem alcance. Isso eu acho meio bizarro, assim, eu não sei. Rapidão, eu não consigo julgar esse engajamento. Eu não sei se a pessoa comenta só porque ela sabe que aquilo vai viralizar e virou um cachorro comendo atrás do próprio rabo, né? Todo mundo ali quer atenção, que acaba sendo relevante porque tem tanta gente querendo que aquilo seja relevante pra ganhar um pouquinho e aí fica um ciclo vicioso, né? Daí a pessoa comenta, ela engaja pra aparecer. Por exemplo, foto de famoso, o que me dá mais nojo é um monte de famoso comentando.
Aquilo ali é só famoso, muitas vezes, querendo ganhar a construção da marca, né? Do próprio famoso ali que tá comentando no post de outro famoso. Esse vídeo tá bom, né? O Cauê Load é bom demais. 5 milhões de seguidores e ela postando o show ao vivo dela. E o show ao vivo dela é ela fazendo a dança da Somebody's watching me! E as crianças atrás dançando junto, assim. Nossa, Falo, tá vendo? É o triunfo da mediocridade. As pessoas não sabem nem quem é a cantora. Ninguém nem sabe quem é a Doit lá, que é a autora da música. Mas ela sabe que a Virgínia dançou essa música. É uma cultura bem idiota. É assim. Ela tirou, né? Desumanizou a pessoa, o cantor, o influenciador. Tira cada vez mais a ideia de que é uma pessoa. Transforma cada vez mais naquilo em um produto, né? Ele é um produto que seja aquela ou a próxima. Tem que seguir aquela esteira de produção. Porque a esteira tem demanda, ela tem oferta infinita, então vai, toca mais um, vem mais um, vem mais um, vem mais um. E é uma dinâmica que é o que eu falo aqui, a gente precisa entender essa dinâmica para operar dentro das plataformas e ser contra essa dinâmica, mas sem abrir mão daquilo que a gente precisa para sobreviver, né? Que daí é assim, transformar isso num trabalho. A que é o Papo de Creator, tá? Que é o Papo de Creator, não conhece? É isso que a gente faz aqui toda semana. E lembrando, né, você tem total direito de gostar disso, do mesmo jeito que a gente tem o total direito de achar isso bem idiota. Exatamente. Nem quando tô usando bastante o Threads também, né, que eu saí do Twitter, mas eu tô no Blue Sky e no Threads. E uma parada que eu percebo, principalmente no Threads, é a galera que quer ser criador de conteúdo e você vê que a pessoa não tá fazendo aquilo porque ela gosta de criar conteúdo, né, que a palavra é ela quer o resultado disso. A pessoa, ela quer números. Ela fica postando nos stories dela que, tipo, nossa, esse meu vídeo viralizou muito. Tipo, ela não tá preocupada com a performance do conteúdo dela se, tipo, impactou as pessoas de uma forma da hora. Não. É tipo, mano, isso aqui precisa dar view. Como que eu ganho dinheiro? Como... Mano, as perguntas da galera, como que eu chego nas marcas? Como que... Mano, vocês não estão preocupados com fazer uma parada sólida que vai durar tempo e a marca vai falar, mano, da hora isso aí, eu quero chegar junto com você. Eu achava, mano. Também não é tão meritocrático, eu entendo o que o Load quer dizer, mas não é só tu criar conteúdo, tem todo um plano por detrás disso, mas é que traz a ideia de que essa simplificação desse trabalho, desse processo é muito preocupante para quem tá envolvido e pra ideia ideológica de o que é ser um criador de conteúdo, né? Porque se 40 milhões de pessoas querem ser criadores de conteúdo, eu duvido que é porque 40 milhões de pessoas gostam de trabalhar com isso. Botando a ideia de que trabalha pra gostar, né? Que não é exatamente o ponto, mas é dizer assim, por que essas 40 milhões de pessoas querem ser criadores de conteúdo hoje no Brasil? Porque foi vendida a ideia de que ser criador de conteúdo no Brasil é fácil, dá dinheiro, qualquer um pode. Só que aí o que acontece é que todo mundo bate de cara quando descobre a realidade que a maioria dos influenciadores no Brasil hoje ganham menos de R$2.000 por mês. Tá? E assim, se tu colocar entre esse número de pessoas que querem ser influenciadores e colocar ali uma pessoa com sucesso dentro da criação de conteúdo, tem um número mínimo de 10, 15 mil seguidores, tu vai ver que é uma taxa assim de menos do que 0,05% das pessoas que conseguem. Então, muito cuidado, tá? Conteúdo era um bagulho artístico. E artístico no sentido de, caralho, eu preciso me expressar. Tinha espaço pra expressão, né? O rap dos memes do Cauê era um pouco disso, né? Tipo assim, hoje em dia tu não tem como fazer aquilo. Não tem. A mensagem... Tu pode fazer, mas a questão é, vai ter a relevância que vai ter? Pode ter até os mesmos números, mas aí na proporção do que era a internet antes do que ela é hoje, ter 10 mil visualizações naquela época, tu era bizarramente famoso na internet, hoje não é quase nada. Não, hoje em dia é isso. E eu já vejo há vários anos isso. Eu já vi mais de, assim, várias pessoas já, tipo, Cauêzão, eu tava com uma ideia disso, tal. Você acha que dá... Tipo assim, você acha que dá pra ganhar uma grana? Da liga. Mano, ganhar uma grana. Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube quando não existia a ferramenta de monetização. Eu não achei que eu ia... profissão mesmo, né? Virou só uma profissão. Isso que é foda. Pra muitos virou só uma profissão. Eu não acho que o problema seja só a profissão. Eu ia dizer a precarização, né? Porque a ideia do Exército Industrial de Reserva é que tu tá à mercê de aceitar uma condição ruim de trabalho, porque se tu não aceitar essa condição ruim, vem outro e aceita. Então tu vai cada vez diminuindo, né? O quanto que recebe. Pra mim é bizarro, tá? O YouTube ficar com 45% do valor gerado. Pra mim é bizarro, porque é 45% somente do valor direto, mas tem muito valor que cai no Google e no YouTube, no Google, gerado por outras pessoas. Profissão. Não tem. O problema é como as pessoas, elas não estão nem aí para o que elas vão fazer para ganhar dinheiro com isso. Então, vai ser vídeo da pessoa fazendo bagulho só pra... Caraca, esqueci de botar a tela, né? Perdão. Vacilei. Acabei de receber no WhatsApp que eu esqueci. Perdão. Clickbait ali, seja totalmente preconceituoso não, trazendo temas que às vezes nem é relevante, criando fanfic pra viralizar e falar, nossa, vocês não sabem, a minha prima pegou meu namorado, vou contar, e aí se maquiando, isso é bizarro, mano, isso é claramente uma mentira. Às vezes isso quer muito bombar, né? É triste, né? Enfim. Eu falei, se tu quer viralizar...
porra, sai pelado, invade um banco, faz um monte de coisa, mas o porquê que tu vai fazer isso? Ah, porque tu quer só ser reconhecido. Cara, tu vai ser reconhecido por 1, 2 dias como maluco e depois vão esquecer de ti. Então não adianta tu viralizar, impactar milhões de pessoas, se não for da forma e com as pessoas que tu desenhou estrategicamente que tu quer impactar. Lá que talvez exista já uma geração de pessoas, de jovens consumindo conteúdo, que já não entende que existe trend e existe plágio. Exato. O plágio já não existe mais. TikTok TikTok não é tipo... A VTube mesmo, com certeza muita gente concordou com ela. Tipo, a VTube, pra quem não tá sabendo, uma criadora de conteúdo fez uma merchan, uma peça publicitária, onde ela faz uma paródia de meninas superpoderosas, como se ela estivesse num laboratório, misturando ingredientes e tal. A VTube fez igual, com a mesma cor, a mesma paleta de cores, o mesmo uniforme, idêntico. E aí a VTube foi lá e ainda, num jeito super passivo-agressivo, comentou tipo, realmente, amiga, eu me inspirei, não sei o que, papapá, e em algum momento usou o termo trend. Ah, claro, porque se 2 pessoas fizeram, já virou trend. Mano. Então agora eu vou lançar o novo Stairway to Heaven. Só vai chamar Stairway... É isso, né? Não, vou lançar aqui o próximo... sei lá, é uma galera aqui no tempo medieval que luta pelos poderes de um trono e vou dizer que, pô, peraí, tem várias famílias, vários polos de poderes, cada um com a sua característica, e aí tu vai dizer, peraí, isso não é Game of Thrones, porque é Game of Thrones, existe um direito autoral que protege, porque o valor de quem criou isso tá protegido pela lei. Por que na plataforma, no maior veículo de mídia do momento em que nós vivemos, isso não está sendo regulado? Stairway to Hell, eu vou copiar a melodia dos caras, vou copiar, e vou falar, gostei dessa trend de fazer Stairway to Heaven, né? Não, isso é cópia, mano, não é trend, é cópia. Porque a Big Tech mudou a maneira de produzir conteúdo. Sabe por quê? Eu digo mais, por que tá isso aqui tudo hoje? Por causa dessa bosta de lei americana que não faz sentido nenhum, de fair use. Tá? Que a ideia, assim, e ela é só a base disso, tá? Porque se tirar ela, ainda não resolve só isso aqui. Mas é o conceito de que nos Estados Unidos tu tem o direito de utilizar uma coisa como base na outra, que essas plataformas, e por isso que elas são tão perigosas, porque mesmo elas operando no Brasil, elas ultrapassam a soberania nacional do nosso país e elas operam com as leis e com a regulamentação do outro país. Por isso que tu pode utilizar alguns trechos de conteúdo no YouTube, e o problema não é nem usar os trechos, tá? De alguns vídeos de terceiros no teu conteúdo pra tu demonstrar algo, isso aí tudo bem. Só que essa lei, como a maioria das americanas, é extremamente ambígua, sem definição nenhuma, total baseada na moral de quem for fazer a análise disso, e ela deixa margem pra, olha só, tu copia, faz o que tu quiser e dane-se. Mudou a maneira da gente consumir. Sim. Porque antes a gente era ativo no que a gente tava assistindo. Sim. E hoje em dia a gente é bem passivo. Totalmente, né? Timeline infinita. A gente doom scrolling. Fica 10 minutos assistindo diversos vídeos e a gente nem lembra o que a gente viu, na real. Sabe o que pra mim mais pega nisso? Quem sofre muito são os criadores que são menores, né? Porque eles são os que estão tentando de alguma forma criativa sair ali do ponto onde eles estão, que é mais embaixo e tal, não tem tantas views, e pra você se destacar, você tem que ser diferente, você tem que ter uma criatividade. Então eles começam a criar, mas os caras que estão em cima... É que aí que tá, se as pessoas que estão em cima, porque é uma contradição, eu amo o Load, né, mas assim... a gente tá tentando trazer uma ideia idealizada, né? Porque quando a gente olha quem tá em cima fez uma coisa para chegar aqui, a gente não pode esperar que quem tá embaixo faça um caminho diferente, porque a realidade nos mostra que para chegar aqui foi feito este caminho, que é da cópia, do plágio, do sensacionalismo, dessas dancinhas, tudo que a gente tá criticando aqui. E aí a gente espera que, não, peraí, então na realidade quem pra chegar lá tem que fazer o caminho bonito. E eu digo que é uma contradição, né? Na verdade quem tem que, talvez, quanto mais tu te vender pra essa dinâmica, se ela não mudar, é quem vai chegar lá. Por isso que a gente vê influenciador atrás de influenciador com essas mesmas características, né? Dancinha, sei lá, fazendo bobagem, divulgando tigrinho e tal. Mano, eles não estão com essa preocupação de criar... É a velha ideia idealizada, né? A gente tem lá na Constituição do Brasil que o Estado tem que prover moradia para todos. Isso é uma pura ideologia não, uma idealização, porque na prática ele não tem essa, ele não executa isso, né? Então ele tenta botar ali palavras bonitas, mas simplesmente são palavras sem ação, e aí é o idealismo, que é um pouco também que talvez o Load, por mais que não esteja nítido, né, Load, eu também gostaria que fosse assim, mas o que a gente olha na prática é que não é assim, é que quanto mais tu te vende essa dinâmica, mais tu chega lá. Então pra tu chegar lá, tu não pode buscar outro caminho, e sim por ir aquele que já é comprovado. É a ideia dos países ricos, tá? Dá pra comparar bastante com a ideia de, peraí,
Se hoje os países ricos, eles são com maior liberdade econômica, para chegar lá nós temos que ter mais liberdade econômica. Pelo contrário, como é que eles chegaram lá? É pelo imperialismo que colocou eles lá. E aí quando eles estão lá, eles podem se posicionar de uma forma diferente. Mas para chegar lá, tem que fazer o caminho que eles fizeram. E aí tem todo o conceito, né, que pode estudar industrialização, nacionalização de toda coisa. E depois sim, quando tiver tudo nesse nicho aí, nesse patamar de tu ter invadido milhões de países, matado milhões de pessoas, tu pode aí sim dizer que tu liberar a tua economia. Que na prática também é mentira, né? A gente acabou de ver o Trump aí colocando não sei quantas tarifas, nacionalizando tudo. Então é só pura demagogia mesmo. Algo novo, ser diferente. Eles já estão estabelecidos. Eles vão olhar pra baixo e falar, legal isso aí, hein? Vou copiar, trazer pra cima, todo mundo vai achar que fui eu que fiz. Pois é, né? Já era. Bom demais, tá? Eu esqueci de botar a tela aqui de novo, perdão, mas é isso aí. Cauêzão, load, sempre pontuais, assim, bizarro, né? Eu tento trazer cada vez menos teoria, coisa assim, mas o Cauê e o load, eles têm uma capacidade de explicar, de se relacionar com os temas que eu espero que em algum momento eu tenha, mas bom demais. Infelizmente, a dinâmica que a gente tá hoje das plataformas é uma bosta para a maioria das pessoas, a maioria dos profissionais, dos criadores, dos influenciadores, dos editores de vídeo, dos designers, de qualquer pessoa hoje que trabalha, é a precarização, porque isso também tá relacionado a toda essa plataformização da vida que transforma o capitalismo que a gente tá hoje, podendo chamar uma coisa de capitalismo de plataformas. Então, se tu chegou até aqui, não esquece de deixar teu like, curtir, porque que nem a gente falou aqui, conteúdo contra-hegemônico geralmente tende a performar bem mal, porque tem muita coisa auxiliando os conteúdos que estão alinhados à hegemonia dominante do tempo que nós vivemos. Então tu pode inscrever aqui no canal, porque todo dia a gente posta conteúdo sobre isso aqui, criação de conteúdo e tudo mais, e também tu pode assistir esse vídeo aqui, que o algoritmo do YouTube sabe que tu vai gostar desse vídeo aqui do canal. Então eu te vejo lá, um beijo e até a próxima.